no mínimo, é um mandamento. Isso aqui ele está citando Deuteronômio 6, se não me engano. Ele está citando um trecho lá das Escrituras que tem exatamente isso, por isso que ele diz, está escrito. Então, no mínimo é um mandamento, que era já desde o começo para Israel, e o próprio Senhor Jesus ratifica e diz, ó, é isso mesmo. Então, dá para dizer que sim, nós somos criados para adorar. Mas essa ideia começou a martelar na minha cabeça. Eu comecei a pensar do tipo, tá, fomos criados para adorar, e aí? O que é isso? Eu fui criado para viver naquele estado de contemplação, fazendo o que a gente faz no culto. É como se eu estivesse num culto permanente o tempo todo, eu estivesse quase num transe. E não sei, irmãos, pelo menos para mim essa ideia não caía tão bem assim. Digo, será que eu fui criado para isso mesmo? Nunca fez tanto sentido assim. E foi quando procurei buscar ali já no começo. Então, para que a gente foi criado? Para que Deus nos criou, afinal? E é onde vale a pena a gente ir lá em Gênesis, já no comecinho. Pode passar, por favor, o slide. Gênesis 1, 27. E foi quando... Bom, vamos ver lá então, na própria Escritura, se tem alguma pista, se tem alguma ideia, se tem um versículo que diga especificamente para que a gente foi criado. Ou se tem alguma coisa a ver com isso que a gente falou, né? Então Gênesis 1:27 fala, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E foi quando... Quando me ocorreu essa ideia. Na verdade, tem essa coisa de que Deus nos criou para isso, para encher a terra, para multiplicar, para dominar, para sujeitar. E a gente pode entender isso de várias maneiras. Mas juntando aquelas duas, e pode passar? Juntando aquelas duas passagens, a de Jesus dizendo que só a Deus devemos adorar, e com essa aqui, Deus nos criou com esse impulso de ir, de multiplicar, de crescer, de sujeitar, mas não no sentido de dominar, mas com a missão, entende? Deus nos criou com esse impulso de se entregar para essa tarefa, de cuidar da terra. Eu entendo esse sujeitar a terra como basicamente cuidar dela. Deus nos fez para cuidar da terra. Ele fez toda uma criação, fez todas as coisas e nos deu habilidade, nos deu recursos, nos deu inteligência, nos deu tantas coisas com essa missão de multiplicar e de cuidar. Então em nós já tem, ponto realmente nós fomos criados e há em nós esse impulso, essa vontade de se entregar por alguma coisa, de se entregar, pelo menos o que Deus fez não foi para qualquer coisa, foi para essa missão, para essa tarefa que Ele nos deu. E isso que me fez pensar naquela questão de que o que é que o diabo realmente queria, porque a missão de Jesus, e a gente acabou de ver isso na ceia, foi isso, se entregar. Jesus ele veio para se entregar, e como o Tiago bem falou algumas semanas atrás, ele é o maior exemplo de adoração. Quem realmente adorou de uma maneira perfeita foi o próprio Jesus. Ele veio e se entregou totalmente para essa missão que Deus deu para ele, que foi de morrer pelos nossos pecados, de nos salvar. E Cristo fez exatamente isso. E naquela tentação, Satanás estava querendo desviar Jesus daquele foco. E por causa de riqueza da terra, alguma coisa que ele era muito mais do que simplesmente adotar uma postura assim. É porque essa postura, na verdade, ela representa essa entrega. A pessoa, numa posição prostrada de adoração, ela está entregue. Ou seja, aquela pessoa que pode fazer o que quiser. E na verdade ela está como se estivesse entregando tudo dela. Então Deus, de fato, nos criou para isso. A gente tem um impulso de fazer isso. E uma das coisas que nessa viagem que eu fui falando com algumas pessoas,
E eu comecei a me tocar, essas pessoas falando sobre os hobbies delas, e coisas que ela fazia. E eu consegui ver em mais de uma pessoa uma paixão tão grande por coisas que eu e de repente outras pessoas iam olhar e dizer, por que o cara faz isso? Por que o cara gosta tanto de fazer isso? Era pescaria, era hobby de tirar foto de avião. E eu comecei a ver quanto essas pessoas, elas dedicavam tempo, elas dedicavam energia, elas dedicavam delas mesmas naquilo. E eu comecei a ligar as coisas com tudo isso. Sim, de fato Deus nos fez para nos entregarmos para algo. Ele nos fez com esse impulso dentro de nós para se entregar, para se doar. E eu creio que a essência de adoração, e aí faz sentido aquela coisa de que nós fomos criados para adorar a Deus, está nisso. A essência da adoração está nesse impulso que Deus nos deu para se entregar. E a adoração, esse ato de se prostrar, nada mais é do que uma manifestação física de algo que está em nós. E era exatamente isso que Satanás queria que Jesus fizesse. Desviasse daquele foco dele, da entrega que ele estava fazendo para Deus, e fizesse isso com ele. Então era muito mais do que simplesmente Jesus só assumir uma postura física. O que estava em jogo ali era o desvio do foco. Jesus se entregar à questão das riquezas do mundo, de conquistar tudo isso. E ele, muito sabiamente, tem aquela passagem que a gente viu. Falou pelas Escrituras, não, só Deus. O único que merece essa entrega de nós é o próprio Deus. E é só para Ele que a gente vai fazer fisicamente a manifestação. Porque o culto, isso que a gente está fazendo aqui agora, é uma das manifestações da oração. É você colocar em palavras, você colocar em pensamento, você colocar em cânticos, colocar na meditação que a gente está fazendo agora sobre essas escrituras. É isso, é uma das manifestações e é uma das mais bonitas, é necessária, mas é uma só. Então, na verdade, como todo mundo tem falado, todo mundo que subiu aqui hoje abordou um aspecto disso. Todos aqueles que ao longo de todas as semanas têm vindo, têm falado bastante sobre isso. É um só dos aspectos. O culto é só um dos aspectos. O louvor é só um dos aspectos dessa entrega, que é, na verdade, a adoração. E, então, basicamente, bem lá na raiz do que significa adorar, é essa coisa que Deus realmente nos criou com ela. Nós temos isso. Você goste disso ou não, desenvolva isso ou não, você tem. Esse é o grande ponto, você já tem. E se você não exerce isso, você vê, falta brilho na vida, a pessoa vai ficando murchando. Quando ela perde essa coisa de se entregar por alguma coisa, por alguma causa, para alguém, a pessoa afunda. É como se estivesse totalmente sem rumo na vida. E então você já tem. Deus já te deu isso. O grande ponto é, para onde vamos direcionar isso? Isso que Deus já te deu. O que é que você vai fazer com isso? A própria palavra diz, e o próprio Senhor Jesus falou, direcione para Deus. Ele te criou para Ele, para os propósitos dEle. Não desvie isso. E é o que o homem basicamente tem feito ao longo da sua existência. Não ficou muito claro aqui, mas isso não é uma foto real, ninguém sabe como foi, mas a Torre de Babel. E é o que você na Bíblia encontra como o primeiro registro das pessoas de fato se entregando como um povo a uma tarefa. Vamos imaginar aquele contexto. Tivemos a expulsão do homem lá do Éden, depois daquilo que o Adeus falou sobre Caim e Abel. Ali já era o começo daquilo, e aquela época difícil. Deus tinha dado a terra toda, a capacidade para o homem de fato crescer, multiplicar, sujeitá-la, mas já tinha tudo começado meio bagunçado. A terra difícil de produzir os frutos, aquela coisa da maldição que foi dada sobre Adão. E com o tempo, aconteceu de lá onde hoje é ali o Iraque, o povo se juntou. A Bíblia fala de um tal de Nimrod, e a tradição judaica foca muito nesse cara, como sendo um primeiro grande líder. Alguém que conseguiu juntar o povo inteiro, e as pessoas se juntaram e criaram esse objetivo. Vamos fazer uma torre enorme,
chega nos céus, que marque o nosso nome, que a gente se junte nesse objetivo. E a Torre de Babel, na verdade, é o registro, aparentemente, da primeira tentativa, e que marca a questão da civilização. As pessoas deixando de ser só um grupo ali, cada um por si, cada um lavrando a terra de uma maneira dura, com o suor do seu rosto, para algo maior. As pessoas se juntarem num reino, numa civilização, e construírem algo grandioso, algo maior do que elas mesmas. E ela simboliza uma questão do homem sem Deus, tentando pelos seus meios criar isso, criar essa questão de algo grande, de se entregar por alguma coisa. E o homem foi então criando os seus substitutos. Pode passar? Os seus substitutos para essa entrega. Essa entrega era para Deus, para os propósitos de Deus, para crescer, para multiplicar, para dominar a terra de uma maneira boa, de uma maneira que cuidasse a terra e não de uma maneira que, como diz Paulo lá em Romanos, sujeitasse ela à inutilidade. A questão que, de fato, nessa dominação que o homem tem feito no mundo, tem sujeitado a criação à inutilidade. A criação podia servir para coisas muito melhores, muito mais bonitas. Mas a gente, por causa desses substitutos, dessa maneira que a gente inventou de substituir essa entrega, foi levando o homem a tornar a terra inútil. E o grande ponto é, porque na civilização, para poder fazer aquela Torre de Babel, se você for estudar um pouco mais como a civilização surgiu ali dos babilônios, basicamente é isso: homens deuses e homens entregues. Então isso aqui é do egípcio, aqui embaixo é de uma senhora de um culto provavelmente oriental. Então você vê no mundo inteiro, já desde aquela época. Ou seja, na verdade, para sair daquela situação de tribo, as pessoas tiveram que, a gente vai ter que se juntar. Só que nessa de se juntar, alguém que vai ter que trabalhar mais, alguém vai ter que se entregar, mas para quem? E aí foi quando começaram os substitutos. Homens, no caso ali mulheres, passaram a ser deuses, e outros eram os entregues, eram os que realmente entregavam toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua devoção para aquela figura, para aquela homem-deus. E meio doido isso, né? Só que no final das contas, isso foi o que fez o homem e a civilização progredir. Por que eu vou trabalhar e vou dar do meu suor e vou dar um pedaço da minha renda para esse cara? Por que eu faria isso? Acharam um jeito de fazer. Aí foram criando as religiões. Você conseguia convencer por um sistema aparentemente maluco de que alguém merecia essa sua entrega. Merecia você dar o suor do seu rosto, você dar a sua vida no exército, você entregar seus filhos até. E aí foram surgindo as formas mais loucas de religião naquela época. Só que isso parece sem sentido para hoje para a gente, mas foi isso que fez a civilização. Foi isso que fez aquele pessoal ali na Babilônia, Egito, China. Essas civilizações mais antigas, elas só surgiram por causa disso. Porque de algum jeito as pessoas se sujeitaram a isso. De que essa minha entrega, esse meu impulso de entrega tinha que ser para esse Rei Deus, para essa estrutura que os próprios homens criaram para substituir o que o próprio Deus fez. Então, com essa coisa de religião, se acumulou poder. Essas pessoas, esses homens deuses, eles acumulavam poder, riqueza, e foi quando começou a girar esse culto à riqueza, esse culto a progredir, a fazer as Babel da vida, as civilizações, os reinos, coisas cada vez maiores. E isso foi gerando até deuses da riqueza, ou seja, esse impulso que o homem tem para se entregar, começou a ser para se entregar, para crescer, para obter riqueza. E é onde entra aquela ideia de Mamon, de um Deus da riqueza. E o próprio Jesus, o próprio Deus sabe que isso é tão fascinante, as pessoas se entregam tanto para isso, que começa a virar uma concorrência, não dá. Ou você, como foi falado, ou você se dedica a essa busca por crescer riquezas,
a essa coisa de construir uma civilização, ou você se entrega para a verdadeira adoração, para aquilo que você foi feito. É um concorrente muito, é um substituto muito forte, muito atraente. Então, mesmo que hoje não haja homens deuses, a gente foi criando esses substitutos e agora está mais ou menos acondicionado, já acostumado a aceitar pessoas sobre nós, pessoas abaixo, e faz parte. A gente pode até não gostar muito disso, mas as pessoas se sujeitam, né? As empresas, elas existem, e para serem mais eficientes eu tenho alguém lá em cima mandando, quase como um deusinho ali, e os outros que se entregam para poder receber o salário, a promoção, ou seja o que for, para construir aquela grande estrutura, aquela grande empresa, aquela grande instituição, país, seja lá o que for. A gente está acostumado com isso. A gente talvez já não aceite mais essa questão de se prostrar para alguém, mas a gente entrega 8, 10, 12 horas do nosso dia, do nosso trabalho, a gente entrega a nossa inteligência, a gente entrega toda a nossa força. Isso tem a ver com adoração, gente. A gente não gosta de admitir isso, mas como também foi falado aqui algumas semanas atrás, é uma forma de adoração, é uma forma de idolatria, já disfarçada, já tão internalizada na gente que a gente não se percebe disso. É Mamon, é essa adoração a Mamon que concorre com a de Deus. E o próprio Deus diz, olha, você vai ter que escolher o que você vai fazer da sua vida, para quem você vai entregar a sua energia. E esses substitutos que os homens foram criando para si mesmos, para criar civilização, para criar tudo isso que a gente vê hoje, e são coisas boas, vai dizer que não. Todo mundo gosta de viver com mais conforto, mas isso custou a gente muito suor, muita gente se matando, se entregando por isso, nesse tempo todo. E esse substituto, eles foram contaminando essa nossa perspectiva de adorar, de se entregar, até um ponto de que, pode passar, a gente confunde adoração com adulação. Em que ponto? Nesse sistema que os homens foram criando, nessa adoração, nesses homens deuses, desse imperador, nesse rei Deus, o que na verdade interessava era falar as palavras certas. Se você fosse naquele culto, falasse as palavras certas, se você fizesse o ritual certinho, entregasse o seu imposto, o seu coração não me interessa. Até porque ninguém consegue ver o que está no coração. Então nós fomos nos acostumando a essa coisa de falar palavras certas, de chegar naquela hora, naquele local, cumprir aquele ritual, falar aquelas palavrinhas certas e legal, você já cumpriu qual era a sua obrigação. E não é. A verdadeira adoração realmente é a que está no coração. E foi lido, eu vou até repetir ali em Isaías 29, de que o próprio Deus percebeu isso e alertou por meio de Isaías o povo de Israel. Ele disse, visto que esse povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Essa é a armadilha, que desde lá de Israel já estava acontecendo, e a gente corre o mesmo risco hoje. Esse é o perigo de vir para um culto, falar as palavras certas, cantar todos os cânticos, mas não é adoração, é adulação. E Deus não precisa ser adulado, Deus não consegue ser adulado. Deus sabe o que está no coração, esse é o problema. O seu chefe pode acreditar no seu elogio falso, as pessoas poderosas até sabem que é falso, mas aceitam aquele tipo de adulação das palavras agradáveis, mas gente, não vamos cair nessa, porque isso não é adoração. E Deus não pode ser enganado. Deus ele realmente quer a entrega que Ele fez para a gente ser, e não esses substitutos que a gente está criando e mantendo aí há, sei lá, no mínimo quase 6.000 anos. O que a adulação e os sistemas que os homens criaram não consegue substituir, é tão pobre, por isso que a gente fica sempre naquela sede, no sentido de que se eu entregar minha vida para a riqueza, não vai preencher totalmente essa minha entrega. Se eu entregar minha vida para um sistema, para um hobby, para o que seja, não vai preencher. O que eles não conseguem substituir é porque a adoração, na verdade, pode passar,
é uma via de mão dupla. O homem foi feito sim para se entregar por uma causa, por alguma coisa, na verdade, para essa grande missão que Deus deu. Sim, nós somos feitos para isso. Nós somos feitos para entregar toda essa energia para crescer, para multiplicar, para sujeitar a terra. Nós somos feitos para isso. Só que a adoração, ela não é só entrega, ela precisa de ter um acolhimento. E aí vamos olhar agora lá em Hebreus 11:6, um grande capítulo lá que fala sobre a fé. Esse trecho é bem conhecido e diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Também lá em Lucas 15, isso aqui é a parábola do filho pródigo. Isso já é a volta do filho. Versículo 20. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cerrado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Essa é a outra parte da adoração. Deus nos criou para nos entregarmos para essa tarefa que Ele deu, para Ele mesmo, mas a grande contrapartida da adoração é o acolhimento. Deus nos fez para sermos acolhidos por Ele, para sermos abraçados por Ele, para sermos tratados dessa maneira, como filhos, não como escravos. E isso a adoração, a adulação, os substitutos que o homem fez ao longo da história nunca fizeram. Quem se entregava para esse rei Deus lá no Egito, no máximo que conseguia era não ser morto. Olha, você se entrega para mim, dá tudo para mim e eu deixo você viver. Eu te dou uma comidazinha ali e eu te dou paz. Porque na verdade, o mundo naquela época era tão violento, tão inseguro, que as pessoas achavam melhor se entregar para um império poderoso como esse, porque esse império ia manter a paz, entendeu? Ele ia acabar com toda a concorrência e ia, no mínimo, você ia preservar a sua vida. Olha que negoção que você tinha. Então, o menos pior é fazer isso mesmo. Isso nunca trouxe esse acolhimento que Deus prometeu. Então é por isso que aquelas religiões, aqueles substitutos, principalmente no Oriente, era fruto disso. Conceitos como karma, como ressurreição, eles surgiram para poder explicar isso, para poder fornecer uma alternativa para o homem, para o inferno que era essa vida. A vida era tão dura, tão cruel, que foram criando sistemas do tipo: você vai viver sempre voltando, voltando, voltando. Então o jeito que você vai ter para se libertar dessa prisão é entrando no tal do nirvana, é conseguindo fazer alguma coisa para se libertar desse inferno. Então, se hoje parece legal para o homem moderno, para quem acha que faz sentido ressurreição, porque é uma coisa de aperfeiçoamento, mentira. Isso surgiu para explicar a loucura que era a vida, que esse substituto que criaram. A vida era tão ruim, mas tão ruim, que eu tinha que achar um jeito de fugir disso, de sair disso. E é por isso que entrou nessas religiões orientais esse tipo de meditação, de esvaziar a mente, porque você tinha que achar um jeito de sair, de se libertar dessa prisão, dessa coisa louca que foi criada. E Deus não nos criou para isso. Deus quer exatamente isso aqui. Deus nos fez e mais, Ele entregou o Filho dele. Ele entregou. Deus já é o exemplo de adoração, como foi falado.
Jesus, quando veio, foi o exemplo de entrega, para que a gente pudesse usufruir dessa segunda parte da adoração, que é ser acolhido, que é ser abraçado, como tem aqui com o filho pródigo. O filho pródigo veio cheio de discurso, pequei e tal. Deus disse: vem cá, dá o melhor para ele. Eu quero fazer dele um filho. E esse é o grande ponto da adoração, irmãos. A gente pode se entregar, porque a gente vai ser acolhido. Como diz lá em Hebreus, todo aquele que se aproxima de Deus, ele crê nisso, que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E não é recompensando com migalha, não. Não é recompensando de, olha, eu vou te deixar viver e fique satisfeito com isso. Não. A adoração é muito mais que isso. Há a promessa de um acolhimento já nessa vida, e é isso que nós desfrutamos. E como a gente falou, não sei se vocês se lembram do cântico ali, de que Cristo voltará para nos levar, e como vai ser maravilhoso naquele dia. E essa é a ideia, de uma entrega completa e de um acolhimento também completo. A gente se entregando para Deus, e Deus de fato nos acolhendo, nos abraçando, e a gente tendo a resposta de toda essa nossa entrega, de toda essa nossa coisa que a gente foi feito. Eu creio que o ser humano ele tem muito potencial, tem muita energia, a gente tem muita coisa para dar. De fato a gente tem muita coisa para dar. E Deus quer que a gente use isso, que a gente doe isso, e quer nos acolher no final das contas. Então, meu irmão, para terminar, depois dessa nossa reflexão do que de fato é adoração, não é tudo, lógico, mas dessas coisas bem lá dentro, que estão bem dentro de você. Você nasceu com isso, você nasceu com esse impulso para se entregar, e você precisa ser acolhido. Todo mundo quer ser acolhido. É por isso que a gente faz isso, é por isso que a gente aceita esses substitutos, é por isso que a gente cria esses substitutos, porque a gente não tem, e a gente quer. A gente foi feito para isso, a gente foi feito para se entregar, e a gente precisa ser acolhido. Então, para resumir isso, o ponto é: não aceite substitutos. Deus já providenciou o original, Deus já te deu o caminho para adorar. Não precisa mais, você não precisa mais aceitar nenhum desses substitutos que tem aí no mundo. Eu não preciso disso, você não precisa disso. Então, aceite o original de Deus, esse caminho para adoração, que é o Filho dele, que é o sangue e o corpo do Filho dele, e a vida na própria igreja, que é muito mais do que o culto. Esse momento ele é muito importante, não é para tirar a hora nenhuma isso, mas pelo contrário, como tem sempre sido falado aqui, viva a vida de adoração. Lembre que a sua vida de adoração ela não está separada. Esse momento aqui não está separado do seu trabalho, não está separado do seu tempo em família, não está separado dos seus hobbies, das suas paixões. Entregue tudo isso e transforme isso tudo numa coisa única, na tua entrega ao Senhor. Então use os talentos que Deus te deu, o trabalho que Deus te deu, a família que Deus te deu, e se entregue. Você foi feito para isso. Se entregue a eles e a tudo isso, lembrando de que é a Deus que você está se entregando. É a sua adoração ao Deus que te criou, que te deu tudo isso. É diferente, parece a mesma coisa, mas é diferente. É você se entregar a tudo isso, primeiramente a Deus, por causa dele, porque ele te deu. E vamos viver, e vamos aceitar. Isso também foi falado sobre aqui no começo. Não sei se o pessoal está agitado ou não, mas foi bem apropriado. Relaxa. Usa esse momento que você tem aqui para parar e relaxar. Deus já providenciou a resposta. Deus já deu o caminho para a adoração verdadeira. Aproveita. Aceite o acolhimento que o teu Deus te dá. Esse abraço que ele ofereceu, que nem lá para o filho pródigo, por meio de Jesus. Ele já te deu isso. Ele já quer fazer isso. Ele não quer aquele discurso de pai, pequei contra ti. Tá, meu filho, eu sei que isso aconteceu, mas vem cá, eu quero celebrar contigo. Vamos celebrar. Então, relaxe nisso. Deus já te deu o acolhimento e aceite simplesmente isso, meu irmão. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Só se entregue e aceite esse acolhimento de Jesus.